Você já percebeu como existem coisas, situações ou pessoas que nos fazem mal, mas que em certos momentos nos fazem sentir bem? São escolhas que nos dão um prazer momentâneo, mas no fim cobram um preço altíssimo. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, à luz da palavra de Deus. O ser humano é composto por pensamentos, vontades, sentimentos, instintos, emoções e razão. A integração desses elementos com o ambiente em que cada pessoa se desenvolve dá origem ao que chamamos de personalidade. Um conjunto organizado de padrões de comportamento e atitudes que tornam cada indivíduo único. Essa realidade implica que a personalidade exerce forte influência sobre os hábitos e estilo de vida de cada ser humano. Desde cedo, as percepções que adquirimos da vida, somadas às características da nossa personalidade, moldam a nossa interpretação e visão de mundo e, consequentemente, nosso destino. Desde a publicação de Origem das Espécies de Charles Darwin, em 1859, boa parte da humanidade tem aceito o rebaixamento do homem a um simples amontoado de células, produto de um processo evolutivo sem propósito, mesmo diante de tantas falhas e lacunas na teoria de Darwin. Freud, por sua vez, diminuiu o homem basicamente a um impulso sexual, algumas vezes elevado com a capacidade para política, arte e religião. Mas será que o homem é só isso mesmo? Segundo a revelação dada a Moisés no livro de Gênesis, o homem foi criado à imagem de Deus nos aspectos racionais e morais. Contudo, com o pecado original de Adão e Eva, houve a ruptura da comunhão com Deus, e a humanidade passou a viver em um mundo cercado de sofrimento, pecado e morte. Apesar da promessa de fertilidade permanecer, a imagem de Deus tornou-se como um espelho quebrado no homem. Estava ainda presente, porém distorcida. Dessa forma, o ser humano conserva alguma capacidade de fazer o bem, embora isso seja completamente inútil para a salvação da sua alma. E a maldição do Éden também nos fez herdar um coração totalmente inclinado ao pecado e aquilo que é mal diante dos olhos de Deus. Um exame honesto para dentro de nós mesmos e uma rápida olhada na história humana são suficientes para atestarem a veracidade do testemunho bíblico. Ok, mas e quais as consequências práticas disso? Diante desse pequeno raio-x da natureza humana, fica fácil perceber por que presenciamos tantas pessoas vivendo vidas destrutivas enquanto não fazem o menor esforço para mudar o rumo de sua existência. Sua natureza pecaminosa é quem dita as direções de suas vidas. Isso as leva a fazer coisas que fazem mal, porém às vezes elas se sentem... É um ciclo vicioso e autodestrutivo, regado a doses homeopáticas de prazer. Por exemplo, o alcoólatra sabe que o álcool destrói sua saúde, sua imagem, seus sonhos e sua família, mas continua a beber, porque a sensação da bebida é prazerosa. Aquele relacionamento tóxico e abusivo em que ele ou ela sabe que não terá futuro ou terá um futuro de discórdias, agressões e abusos, e talvez até tragédias, não põe um término, porque estão acomodados e anestesiados pelos poucos momentos prazerosos juntos. Ou ainda aquele homem ou mulher envolvido em esquemas ilícitos, sabe que está errado. A consciência o alerta, mas o dinheiro, o status, a vida confortável falam mais alto. E esses casos são exemplos dentre muitos outros, mas todos eles têm algo em comum. O que parece bom os destruirá. Isso acontece quando nos deixamos guiar pelo nosso coração, que é controlado pela nossa natureza pecaminosa. Veja o que a Bíblia tem a dizer sobre o coração do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Mas agora vem a boa notícia. Deus não nos deixou sem saída e sem respostas nessa questão. Aliás, em nenhuma questão. E Deus é um Deus de amor, misericórdia e compaixão. Porém, um dos seus atributos eternos também é a justiça. Ele é um Deus de justiça que não tem o culpado por inocente. Todos nós somos pecadores. A Bíblia nos diz que não há um justo, nenhum sequer, Paulo escrevendo aos Romanos. E o Senhor é rei, é governador de todo o universo, e o seu reino possui leis, porque um reino sem leis seria anarquia, e Deus é um Deus de justiça e ordem. E o pecado
é uma transgressão das leis do reino de Deus. E toda transgressão tem a sua consequência. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado, ou seja, o pagamento do pecado, é a morte. A recompensa do pecado é a morte. E quando Deus fala de morte, não se refere somente à morte física, mas à separação eterna de Deus, que é chamada também de segunda morte na Bíblia. Sim, é o que conhecemos como inferno. Esse era o destino natural de todo homem e mulher. Na condição de pecadores, estamos inevitavelmente separados para sempre de Deus. Mas felizmente isso foi só uma vírgula em nossa história, pois o próprio Deus providenciou um meio de conciliar a sua justiça, que não pode ser maculada, com o seu amor, pois ele deseja que todo homem e mulher se acheguem a ele para que tenham vida. E a lei do reino com relação ao perdão e à remissão de pecados está contido na Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas não poderia ser um sangue qualquer, porque se eu morrer ou você morrer, não será feito mais do que a justiça, porque somos merecedores da morte devido à nossa pecaminosidade. Teria que ser um sangue inocente para pagar pelos pecados e satisfazer a justiça divina. Então, Deus enviou seu Filho ao mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo veio, tomou a forma de homem, habitou entre nós, foi morto e carregou consigo nossas transgressões, nossos pecados e nossa iniquidade. E Deus o ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não pode deter o príncipe da vida. E hoje ele está assentado à destra de Deus e intercede por todo aquele e aquela que com o coração contrito invoca o nome de Jesus e clama ao Senhor. E a inimizade natural que existe entre o ser humano e Deus é desfeita na cruz e passamos a ser filhos de Deus. E na condição de filhos, passamos a fazer parte do seu reino, que há de se manifestar na sua plenitude no futuro. Porém, este reino começa a se manifestar já nesta vida, porque aí não seremos mais guiados pela nossa natureza pecaminosa, mas sim pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo passa a habitar a todo aquele que com sinceridade recebe a Cristo. E é como um penhor. Sabe um penhor, quando alguém compra alguma coisa e deixa um sinal, o famoso sinal, uma pequena quantidade em dinheiro para garantir a venda. O Espírito Santo é o penhor de Deus em nós, mostrando que somos propriedades de Deus. E isso tem várias implicações, porque nossa visão de mundo muda. Sabe aquele ciclo autodestrutivo que você estava inserido? É como que cair as escamas dos olhos e você não vai mais desejar aquilo. Vai receber aquilo que Deus supre em sua vida. E eu estou falando de tudo, até mesmo cônjuges. Deus vai colocar uma pessoa que vai te completar. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, a velha vida, os velhos hábitos, os ciclos viciosos e autodestrutivos vão ficar para trás. Deus tem um manancial de águas límpidas para te dar, um oásis no deserto. Ele tem vida, e vida em abundância, mas ele está esperando você dar o passo. Deus é um cavalheiro, ele não arromba, ele não força, ele diz que ele está à porta. Em Apocalipse ele diz que eis que estou à porta, Cristo falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, em Cristo nós temos um banquete de vida nova. Um banquete de vida nova que começa a se manifestar aqui e vai alcançar o seu pico e a sua plenitude na eternidade. E agora eu te pergunto, o que hoje tem te feito mal, mas te dá uma falsa sensação de bem-estar? Entregue isso ao Senhor. Confia nele. Busque-o de todo o coração. E você experimentará a verdadeira paz que vai começar a se manifestar agora e vai perdurar por toda a eternidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.